Oi pessoas, se vocês estão assistindo esse vídeo é porque eu tomei coragem e criei um canal no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente dos vídeos que eu já postei aqui, pois hoje eu vou contar pra vocês uma história da minha vida, de como aconteceu comigo o dia em que eu me assumi. Pra minha família, pra minha mãe, isso já tem um tempinho, mas eu nunca comentei isso em lugar nenhum. E recentemente um amigo meu estava passando por uma situação dessa, de não saber como contar para os pais. E eu não sou o melhor exemplo, né, para contar, para te ensinar, para te dar alguma lição de como contar para sua família sobre a sua sexualidade, até porque quando eu contar a minha história, vocês vão ver que a minha foi totalmente despreparada e equivocada. Mas eu acho que no final de tudo a gente pode tirar uma lição. Então, no final desse vídeo, talvez você tenha levado algum ensinamento, algum aprendizado para sua vida. Então fica aqui, se inscreve, curte, comenta e compartilha com os amigos de vocês. Não esqueça de me seguir nas minhas redes sociais e ficar até o final do vídeo. E assim, não tem como começar contando isso pra vocês sem contar um pouquinho de como foi a minha infância, tá? Eu sempre fui uma criança muito expressiva, sempre fui uma criança que gostava de dançar, que gostava de fazer tudo. Isso foi até os meus 7, 8 anos. Depois disso, eu meio que dei uma travada, sabe? Eu comecei a bloquear qualquer coisa que eu sentisse que não era coisa normal de menino, entendeu? Que os meninos faziam. E conforme eu fui crescendo, né, na escola, enfim, eu fui desenvolvendo várias outras coisas e fui desenvolvendo o mecanismo de esconder também a pessoa que eu era, né? Eu sempre soube que eu era diferente, eu só não sabia no que e por que e como e onde eu me encaixava. Eu sempre fui aquela criança gay que gosta de brincar, de cantar, de fazer todas as coisas que uma criança viada faz. Se você é uma criança viada, você vai me entender. Só que, por incrível que pareça, a minha mãe nunca me julgou, nunca me colocou num lugar de estranho, sabe? Minha mãe sempre me trouxe pra uma coisa do tipo, é porque ele quer ser artista. Eu sempre falei para as pessoas que eu queria ser apresentador de TV. Era uma criança que gostava de falar, então a minha mãe sempre levava pra esse lado, sabe? Para as pessoas também não terem a audácia de cometer coisas maldosas, de falar maldade, sabe? Tipo, porque vocês sabem como as pessoas são. E graças a Deus, isso foi me protegendo por um tempo. Até que, na escola, com os amiguinhos da rua, isso já não dava mais pra ser escondido, né? As pessoas já estavam comentando, as pessoas já faziam bullying comigo, já caçoavam no meu jeito de falar, de andar, de vestir. Teve um episódio que eu lembro que me machucou muito, que eu tava simplesmente andando na rua e um grupo de meninos me apontaram, tipo, como bichinha, essas coisas assim. E eu lembro muito bem que nesse dia eu fiquei muito triste. Muito triste, não pelos comentários, mas eu fiquei triste porque eu saberia que isso iria acontecer outras vezes. Porque o meu jeito era aquele, eu não ia ter como mudar, eu não ia ter como deixar de ser quem eu era. Não tinha saída. Eu ia ter que lidar com aqueles tipos de comentários pra sempre na minha vida. Então, naquele dia ali, eu tinha uns 12 anos, eu já entendia mais ou menos que era por ali, sabe? Eu já entendia que não ia ser fácil e que eu não era igual a todo mundo. Porque se todo mundo dizia que eu era gay, que eu era bicho, alguma coisa do tipo, provavelmente eu era. Só que na minha cabeça de criança ou de adolescente, eu não era nada disso. Eu só tava sendo eu, sabe? Tipo, eu só tava sendo eu mesmo. Só que o meu eu mesmo, pra todo mundo, era gay, entendeu? Só que eu não sabia que era isso. E aí, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, como eu disse pra vocês, eu fui criando um mecanismo de defesa pra que as pessoas não percebessem tanto. Eu fui me auto-sabotando, sabe? Sabe quando você fica tipo, eu não vou falar muito assim, porque se eu falar muito assim, as pessoas vão saber que eu sou gay, então eu vou falar mais assim. Eu não vou falar tanto, porque a minha voz é muito fina, e por conta da minha voz ser fina, os meninos vão ficar zoando e as meninas não vão querer nada comigo. Era umas coisas assim que eu fazia, tipo, pra realmente me diminuir como pessoa e diminuir quem eu era, minha sexualidade, que é uma coisa que eu sou, né? Era esse o intuito, me tornar uma pessoa que eu não era. E foi assim por muito tempo. Até que, com 16 anos, eu já saía pra alguns lugares, nada que fosse gay, tá? E eu era aquele tipo de criança gay que era muito gay. E aí, quando eu cresci,
eu fui criando meio que uma aversão a tudo isso. Então, assim, eu não gostava de usar nada que fosse rosa, eu não gostava de andar muito com as meninas, por mais que eu só me desse bem com as meninas, porque os meninos não queriam andar comigo. E os meus amigos que andavam comigo, que eram meninos, hoje em dia a gente é muito amigo, eles são os meus melhores amigos da vida e eles também são gays. Então, assim, meio que foi todo mundo se descobrindo aos poucos e todo mundo tendo preconceito entre si, sabe? Quando um amigo era muito diferente, a gente já, deve ser gay. Tipo, a gente aplicava coisas que aplicavam na gente. Então foi ficando mais complicado ainda. E por mais que eu só me desse bem com as meninas, eu não queria estar com as meninas, porque se eu tivesse com as meninas, iam me chamar de gay, iam me chamar de bicha. E, enfim, chegou um momento que eu já nem ligava mais. Eu andava mesmo com as meninas, eu fazia as coisas que eu queria na rua, né? Em casa eu mantinha toda uma linha, toda uma pose. E dentro de casa eu não tinha nenhum tipo de discriminação. Essa discriminação vinha da rua. Tanto que eu tenho tios que são gays, meus primos, eu tenho várias pessoas na minha família que são gays, e a minha mãe tem amigos que são gays. Então, assim, eu sempre vivi num meio onde esse tipo de preconceito não me atingia dentro de casa, mas na rua era diferente. E na rua isso me atingia muito. Como eu tava dizendo, com 16 anos eu cheguei pra minha mãe, a gente tava tomando uma cervejinha, e aí eu falei pra minha mãe que eu era gay. Só que antes de falar isso pra ela, eu já estava quase namorando, na minha cabeça, com um rapaz, né? Que nitidamente não queria nada comigo, que era só um beijinho, e eu me apaixonei, porque ele foi o primeiro menino que eu beijei. Ou seja, o primeiro menino que eu beijei foi um menino que na minha cabeça eu já ia namorar. Entendeu? Porque além de gay, eu era uma gay emocionada. Eu não sabia distinguir o que era tesão, paixão, sentimento, romance. Na minha cabeça, eu era louca, sabe? Na minha cabeça super fazia sentido, já que foi ele que eu beijei, ele que eu vou casar e ele que eu vou namorar. E eu tive a melhor recepção possível, né? Minha mãe já até imaginava ou sabia, e antes de eu me assumir gay, eu já tinha tido relacionamento com meninas, já tinha tido relação sexual com menina, então eu já tinha experimentado de tudo um pouco. Eu só precisava realmente ficar com o menino, né, pra ter certeza que era disso que eu queria. Beijei o rapaz, contei pra minha mãe, me descobri, me aceitei, e o intuito desse vídeo aqui é, além de contar a minha experiência, que graças a Deus foi a melhor possível, porque a partir do momento que eu contei pra minha mãe, a minha vida mudou, sabe? Eu me sentia livre, eu me sentia em paz, eu podia ser quem eu era. Aos poucos eu fui me encontrando nesse meio gay, né? Na galera, fui conhecendo muita gente, fui me envolvendo com muita gente, fui vivendo, fui indo pras festas, fui fazendo amizades que eu carrego até hoje. Então, a partir do momento que eu contei, as coisas evoluíram. Então, tudo foi ficando mais leve e hoje eu sou a melhor versão de mim mesma. Eu posso ser a criança viada que eu sou, eu posso ser a criança que gostava de Xuxa, que gosta de Anitta, que dançava o tchan escondido. Eu posso ser essa pessoa com a tranquilidade de saber que quem me ama, quem me conhece, vai estar ali comigo, independente disso, entendeu? E a minha mãe também entendeu com o tempo que eu não ia deixar de ser quem eu era, que é o filho dela, o Otávio, que ela criou com amor, carinho, com tudo, só porque eu era gay. Essa foi a minha experiência. Eu sei que não é a realidade de quase ninguém, que quando as pessoas contam pros pais que são gays, eu sei que é tumultuoso, é complicado, tem gente que é expulsa de casa, é muito problema em cima disso. Eu sei que não é uma decisão fácil, e eu sei que é uma decisão que na maioria das vezes a gente precisa ter muita coragem pra fazer, tá? O meu caso foi um caso isolado, eu tive uma mãe que me apoiou, mas muita gente da minha família talvez não me apoiasse, sabe? Umas pessoas me olhavam torto, isso não mudou. Só que, pra quem eu devia uma explicação, que era minha mãe, ficou tudo bem. E eu sei que essa é a minha realidade, não é a de todo mundo. E espero que, de alguma maneira, a minha história te encoraje a fazer aquilo que o seu coração quer, que é contar pros seus pais ou não, tá? Isso é uma decisão sua. Não se sinta pressionado, nem você e nem ninguém que tá assistindo. Não é sobre isso o vídeo, é apenas uma história que eu vivi e que eu queria compartilhar com vocês. De todo o meu coração, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com os amigos de vocês. Caso você esteja passando por essa situação, pense no que vai ser melhor pra você, sabe? No que o teu coração tá dizendo pra fazer. É uma decisão complicada, é uma decisão que necessita de coragem, mas se você sente que chegou o seu momento e que de alguma maneira você contar para as pessoas que você ama quem você é de verdade vai te aliviar e não vai te prejudicar, faça isso. Você vai ver que é um dos melhores sentimentos do mundo. É de fato o sentimento de liberdade. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!